Quando eu fiz o Enem, que me aprovou em medicina na UFRJ, eu consegui 42 das 45 questões em ciência da natureza. Dessas questões, as 3 que eu errei foram de física. Então eu consegui gabaritar a parte de química e de biologia daquele Enem. E nesse vídeo aqui eu vou te explicar como que eu estudei química para que eu conseguisse gabaritar essa parte da prova, sendo que no Enem anterior a esse eu tinha feito apenas 22 das 45 questões em ciência da natureza e acertado só umas 5, 6 questões das 15 de química da prova. Então como que eu saí de um desempenho de 35% mais ou menos até um desempenho de 100% ali em menos de um ano de preparação? Todas as estratégias que eu fiz para conseguir aí essa grande evolução e o alto desempenho na prova de química do Enem. Mas antes, para quem não me conhece, eu me chamo Marcos, sou estudante de medicina da UFRJ e já consegui mais de 810 pontos de média simples na prova do Enem, com nota suficiente para ser aprovado em todas as federais de medicina na modalidade de ampla concorrência. Sem mais enrolação, vamos embora logo falar sobre quais que foram essas estratégias que me ajudaram demais a evoluir bastante em química e alcançar aí o gabarito na prova. Primeiro de tudo, pessoal, construção de base. Cara, eu não sou um gênio, eu não tinha uma inteligência fora do padrão, fora da curva e tal. Eu tive que estudar muito para que eu conseguisse realmente ter essa grande evolução que eu tive. E estudei totalmente em casa, tá? Não fiz cursinho presencial, não fiz nada disso. Eu tava no 3º ano do ensino médio na época e a gente tava na pandemia, então não tinha cursinho presencial, não tinha aula presencial, nada disso. Eu decidi não acompanhar o meu colégio ali nas aulas online e fui estudando por conta própria ali em casa. Então isso é algo que você consegue fazer tranquilamente. Você não precisa estar num cursinho caro, você não precisa de nada disso para você conseguir realmente aprender muito bem a base dos conteúdos, a parte teórica dos conteúdos para conseguir o alto desempenho na prova de química. Então vamos lá, o primeiro ponto que muita gente negligencia é a construção da base em química, mas não é a construção de base qualquer, assim, você precisa estudar os conteúdos que realmente são mais importantes para o Enem, e eu vou falar aqui hoje os que são mais importantes para química, porque se você domina esses conteúdos, você já garante ali com mais facilidade os mais de 80% para a prova e o resto acaba sendo alguns detalhes que você vai aperfeiçoando com outra etapa do seu estudo para gabaritar a química que eu vou falar mais para frente. Mas o primeiro de tudo é a construção da base para você conseguir ali os seus 80% de acerto em química com tranquilidade. E quando eu falo construção da base, o que eu digo é principalmente estudar alguns tópicos específicos. 6 ali que realmente podem elevar bastante a sua nota. O primeiro deles é a química básica, que é assim, fundamental para você entender qualquer outro tópico posterior de química e que muita gente acaba negligenciando. Aí fica perdido em química, não consegue entender nada das questões, fala que química é difícil, só que a pessoa na real não estudou muito bem ali os tópicos da química básica, e por isso que ela tem essa tanta dificuldade em química, e isso aconteceu muito comigo, tá? Então assim, galera, eu não sou muito inteligente, eu não tenho um QI muito acima da média, nada disso. O que eu fiz foi estudar muito bem, foi me dedicar bastante, foi ter um bom método de estudo que fez com que eu conseguisse sair de um aluno ruim para o aluno aprovado em medicina ali em menos de um ano de preparação e conseguindo ali altos desempenhos de gabaritar química, gabaritar biologia, dobrar o número de acessos em matemática, sabe? Então assim, você também pode fazer isso aí se você fizer as priorizações devidas aí nesses próximos meses até a prova do Enem. Primeira coisa que eu vou falar pra vocês, galera, lá no meu Instagram, @marcos.vaz, eu já disponibilizei pro pessoal um checklist pra você estudar a parte de química básica do Enem em menos de uma semana. Então, aqui eu vou colocar pra vocês um exemplo desse checklist, ele tem mais completo lá no meu Instagram, então eu explico direitinho como é que você pode fazer e tal. Então, dá uma olhada, porque você pode conseguir estudar os principais assuntos de química básica ali em uma semana. Os outros assuntos que eu falo pra vocês é química ambiental, funções orgânicas, eletroquímica, termoquímica e estequiometria. Galera, isso daí é mais de 80% da prova de química do Enem. Se você domina esses assuntos, fica muito mais fácil você gabaritar a prova, porque o resto acaba sendo detalhes. E esses assuntos são os mais importantes realmente para você elevar mais a sua nota, porque são os que mais caem, sabe? Então, presta muita atenção, estuda muito bem esses assuntos, porque eles que vão te ajudar a você conseguir o alto desempenho em química. Você não vai gabaritar a prova só com esses assuntos, mas você vai acertar mais de 80%, 90% dela aí estudando esses assuntos que eu falei, tá bom? E como que você vai construir essa base? Galera, uma teoria muito bem feita, com boas aulas, com bom material teórico e você fazendo muita questão. Então você fazia 20 a 30 questões sempre depois de eu estudar um tópico de química. Então eu estudei termoquímica, 20 a 30 questões depois,
com dificuldade gradual, então começando por questões mais fáceis, depois indo para questões mais difíceis, e no final um mini simulado de 5 a 10 questões daquela matéria para eu ver como que estava o meu desempenho final naquela matéria específica, para saber se eu fazia uma revisão posterior dessa matéria e tal. Então é sempre bom você fazer esse simulado final para ver como é que tá o seu desempenho, você guardar isso, você metrificar como é que tá esse desempenho para você orientar melhor as suas revisões no final. Agora o segundo ponto para você gabaritar a parte de química do Enem é você fazer muitos simulados, muitas provas antigas de modelo Enem da forma correta. Galera, desde o início da minha preparação eu já comecei a fazer áreas isoladas de ciências de natureza. Por quê? Porque era a disciplina que eu precisava mais evoluir para conseguir a aprovação em medicina na UFRJ. É peso 4 na UFRJ. Eu cheguei a fazer 3 dias de prova do Enem por semana ali na reta final de preparação. Já cheguei a fazer 4 dias de prova por semana. Por quê? Para eu me acostumar muito com o modelo de cobrança do Enem. Então o Enem, ele tem um modo muito particular de cobrar. Ele contextualiza muito, ele coloca muita informação, você tem que ler muito. Então, cara, para você gabaritar a química do Enem, você tem que estar acostumado com isso. Então eu me acostumei desde o início da preparação a fazer esses simulados do Enem, a fazer essas provas antigas do Enem, a me acostumar com esse modelo de cobrança do Enem, para que quando chegasse ali na hora da prova, eu conseguisse desempenhar bem ali nos assuntos. Então, assim, muitas vezes não basta você estudar os assuntos, você precisa entender o modelo de cobrança do Enem e fazer esses simulados, desenvolver estratégias de prova, fazer uma boa correção. Algo que me ajudou muito foi fazer o caderno de erros também, que é uma estratégia que eu ensino lá dentro do protocolo. Foi fundamental para eu conseguir ali gabaritar a parte de química do Enem. E pessoal, para quem não sabe, a gente tem ali no protocolo Enem várias aulas dos modelos de questão de química da prova, não só de química, mas de química, física, biologia, matemática, enfim, várias matérias ali para você pegar como que é o raciocínio de resolução das questões, você aprender as matérias na prática. Então a gente mostra como que se aplica o conteúdo na questão. A gente pega uma questão e ensina o conteúdo a partir dela, uma questão do Enem. Mostra os padrões da prova para vocês. Isso facilita muito para você conseguir converter o conhecimento que você tem em acertos. Então muitas vezes você vai ver uma aula de química e tal, só que você não consegue aplicar lá nas questões, você fica meio travado. No protocolo não, a gente tem aula mostrando realmente como que deve ser o seu raciocínio, como que funciona o conteúdo na prática, o que você realmente precisa saber para acertar as questões da prova do Enem. Então o protocolo Enem, você tem aí disponível essas aulas dos modelos de questão com a Vitória Oliveira e comigo. A Vitória Oliveira gabaritou a prova de ciência de natureza do Enem de 2023, tá? Tiveram cerca de 10 pessoas apenas que gabaritaram a parte de natureza do Enem de 2023 e ela foi uma dessas pessoas. Então ela ensina todos os macetes, todo o conhecimento que ela adquiriu para conseguir gabaritar aí a prova de ciência de natureza do Enem, e ela explica ali no protocolo tudo que ela fez para conseguir esse alto desempenho e mostrando ali os padrões de questão, que foi fundamental para ela conseguir aí o gabarito em ciência da natureza. Então, se você quer dominar o conteúdo de ciência da natureza na prática, entender os padrões de questão da prova e elevar consideravelmente o seu desempenho na prova de ciência da natureza sem perder tempo, o link do protocolo Enem vai estar aqui embaixo, modelos de questão de matemática, de ciência da natureza e mentoria de estudos aí para você conseguir realmente elevar muito o seu nível de preparação na prova do Enem e conseguir a sua aprovação de forma acelerada, que é a principal proposta aí do protocolo Enem. Então link aqui na descrição para você dominar os padrões de Enem. Agora que a gente já falou sobre os conteúdos mais importantes, sobre simulado Enem, sobre modelo de questão da prova, vamos falar sobre revisão orientada, que é fundamental para você conseguir realmente dominar aí a parte de química do Enem e conseguir gabaritar a prova. Pessoal, não basta você fazer o simulado, você tem que ver muito bem quais que estão as suas lacunas teóricas, né? Então você já estudou todos os conteúdos ou você está estudando ainda e verificar quais que são os conteúdos que você já estudou, que você está errando nesse simulado e que você precisa revisar. Galera, tiveram algumas questões ali, algumas matérias de química que eu tive que revisar várias vezes, fazer várias baterias de questão. Então, por exemplo, estequiometria demorava 20 minutos para resolver uma questão quando eu comecei, cara. Então, assim, teve que ter muita prática orientada, teve que ter muita revisão para eu conseguir realmente dominar essa matéria e conseguir resolvê-la ali num tempo bom de resolução. Então, assim, você precisa fazer a revisão orientada aí pelos seus erros dos simulados
para você verificar onde que você tá ruim e preencher essas lacunas. E não é qualquer revisão não, é você fazer uma retomada teórica junto com uma prática ativa de questão, para você a todo momento conseguir internalizar cada vez mais esses conteúdos que você está estudando, tá certo? Então não deixe isso para depois, não fica adiando revisão. Revisão você faz todas as semanas para você realmente fixar o que você está estudando. Então, com certeza isso foi algo muito importante na minha preparação e eu priorizava ela, principalmente a partir dos meus erros do simulado e das matérias que eu tinha tido um primeiro contato ruim, tinha errado bastante naquele simulado inicial que eu falei para vocês, tá certo? Então agora vamos falar sobre aprofundamento, que foi o que fez com que eu conseguisse sair dos 80%, 90% de acerto em Química no Enem para conseguir os 100% de acerto. O aprofundamento na prova de Ciência da Natureza, na prova de Química do Enem, você precisa fazer questões mais difíceis do que do Enem. Então subir o degrau de dificuldade, o nível de dificuldade, para você estar preparado para acertar aquelas questões médias difíceis da prova do Enem, que muitas vezes são inéditas, não são modelos de questão que caem com tanta frequência na prova. Então você ter aí o raciocínio para resolver essas questões. E como que você faz isso? Fazendo questões de bancas mais difíceis, como FUVEST, como Unicamp. Então assim, eu fiz várias provas da FUVEST, várias áreas isoladas ali de Química da FUVEST ao longo do meu ano de preparação, principalmente na reta final, né, que eu tava fazendo um aprofundamento, então principalmente isso na reta final, então fazendo esse aprofundamento aí com provas da FUVEST, da Unicamp, blocos de Química, justamente para eu elevar o meu domínio, a minha consciência sobre a matéria e conseguir desempenhar melhor ainda no Enem. Mesmo que eu não fosse fazer FUVEST Unicamp, eu não ia fazer nenhum desses vestibulares, eu fiz aquelas provas só para realmente me aprofundar mais nos conteúdos. E mais do que isso, eu fiz questões discursivas ali na reta final de preparação para o Enem. Mas o Enem não é discursivo, por que você fez questão discursiva? Porque o fato de você ter que escrever ali uma resposta escrita para uma questão, explicar a matéria com as suas palavras, faz com que o seu domínio sobre aquele conteúdo se amplie grandemente. Então isso me ajudou muito a eu conseguir melhorar mais ainda em Química. Então eu fiz questões discursivas da UERJ, fiz questões discursivas da FAMEMA, da Unicamp, da Unesp de Química, para justamente elevar mais ainda o meu domínio de Química e conseguir ali ter uma consciência tão grande da matéria a ponto de gabaritar a prova de Química do Enem. Então assim, aprofundamento é algo que eu falo muito no protocolo Enem, que eu dou várias estratégias de aprofundamento também pra galera. Então, com certeza é algo que é fundamental para quem busca realmente o alto desempenho, os mais de 155 e mais de 160 acertos na prova, porque faz com que você consiga se diferenciar muito dos restantes dos candidatos que já estão ali com um bom desempenho da prova. Então assim, o aprofundamento ele é fundamental se você quer gabaritar a prova de Química do Enem também. Então galera, essas foram as principais estratégias que fizeram com que eu conseguisse gabaritar a prova de Química do Enem. Se você ficou com alguma dúvida, se você não entendeu alguma coisa, cara, comenta aí embaixo que eu tô sempre respondendo, tô sempre lendo o comentário da galera e me segue no Instagram, @marcos.vaz, para receber o melhor conteúdo sobre Enem e vestibulares, que eu sempre tô postando dicas, estratégias muito boas para vocês lá, para vocês elevarem, decolarem mais ainda o seu desempenho. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve para receber o melhor conteúdo sobre Enem também. Nessa reta final eu vou postar vários vídeos para ajudar vocês e não esquece de deixar o seu like e de compartilhar esse vídeo com a galera, beleza? Então é isso aí, espero que esse vídeo tenha ajudado. Qualquer dúvida, tô disponível nos comentários. Vocês também vão conseguir gabaritar a prova de Química do Enem. Se eu sair ali de um desempenho de 30% em Química para 100% em menos de um ano de preparação, você consegue chegar nos 80%, nos 90% e com o direcionamento certo, até mesmo nos 100% ali na prova também. Então, eu tinha muita dificuldade em Química, consegui resolver essa dificuldade e alcançar o alto desempenho na prova. Então, é isso aí, galera. Espero que tenha ajudado esse vídeo. Até a próxima!